Como eu falei para vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes como exatamente calcular cada fonte, mas de uma maneira bem geral, por exemplo, na pesagem da amostra, é muito comum que você consiga identificar a incerteza da sua balança pelo certificado de calibração. Então nós temos aqui o certificado de calibração, e você, no certificado de calibração, você encontra a incerteza da sua balança, você tem que dividir pelo fator K, né, que é o coeficiente de expansão, que também é expresso no certificado, e a incerteza expandida dividido pelo K, eu vou somar essa incerteza duas vezes, né? Porque eu tenho a incerteza da tara e da massa bruta, como eu mostrei no Chicago anteriormente. Como que é a somatória das incertezas? Eu faço uma somatória direta? Na verdade, não. Quando eu somo a incerteza, eu utilizo da raiz da somatória quadrática, né? Ou seja, você, pensando num triângulo retângulo, né? Onde você tem dois catetos e uma hipotenusa, né? Então imagine que uma incerteza é um cateto, outra incerteza é outro cateto, e a somatória das incertezas é a hipotenusa, né? E pelo teorema que nós conhecemos, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, uma incerteza A somada a uma incerteza B, ela vai dar uma hipotenusa. Então, 1 mais 1 num cálculo de incerteza não vai ser 2, né? Então, vai ser 1 ao quadrado, a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então vai dar 1, alguma coisa, ok? Então essa é a maneira que a gente soma as incertezas. Nesse caso, o acerto do final do volume, acerto de volume final do extrato, você também tem as incertezas expressas no certificado, tem uma equaçãozinha que você pode transformar a variação de temperatura da sua sala em incerteza também, e você converte tudo isso para incerteza e faz a raiz da somatória quadrática aí também das duas incertezas. A incerteza da calibração, que é aquele 0,54 dividido pelo K do certificado, que é 2,13, e a incerteza da variabilidade do volume, que ele considera o coeficiente de expansão térmica, etc., e vai fazer a raiz da somatória quadrática dos dois. O branco fortificado, na verdade, você vai executar esse cálculo várias vezes, né? Você pega incerteza de um certificado, divide pelo K, soma o quanto de incerteza pela raiz da somatória quadrática, soma com a variabilidade do volume pela variação de temperatura que você tem na sua sala. Ou seja, é você reproduzir esses cálculos inúmeras vezes para você fazer a somatória aí das incertezas. No branco fortificado, então, aí eu venho transcorrendo todos os cálculos, né? Eu quis deixar o slide bastante detalhado com os cálculos, porque depois esses slides vão ser disponibilizados para vocês também, de maneira que quem tiver interesse em ler com mais cautela a apresentação e tentar reproduzir os cálculos, fica mais fácil o entendimento. Como eu disse para vocês, a ideia aqui é mostrar para vocês uma noção, né, de quais são as etapas para a estimativa de incerteza de medição, de omissão. Ainda falando da quantificação dos componentes da incerteza, eu queria agora me atentar um pouquinho sobre os dados de validação, né? A validação, na maioria dos casos, ela acaba representando cerca de 70% a 90% de toda a incerteza da sua medição analítica, né? Então, ela é extremamente importante. Inclusive, se um dia alguém quiser fazer uma estimativa razoável de uma incerteza de uma maneira mais rápida, se você utilizar apenas os dados de validação do seu método, você consegue ter uma representação razoável, né, da sua estimativa de incerteza. Tem casos que eu já cheguei a calcular, na área de cromatografia gasosa, por exemplo, que a validação ela representa mais de 90% da incerteza total, né, de uma medição. Existe um documento, que é o ILAC G17, que ele é data de 2002, e só um parênteses aqui, o ILAC ele é uma sigla, né, do International Laboratory Accreditation Corporation, que na verdade é uma entidade internacional de acreditação de laboratórios, onde eles detêm acordos de reconhecimento mútuo com as entidades de acreditação da Europa, América do Norte e América do Sul, né? Então, são mais de 116 países que fazem parte do ILAC, em outras palavras, né? No Brasil, nós temos o Inmetro, que é o órgão de acreditação na 17125. Diríamos que o ILAC estaria acima, né, da estrutura do Inmetro aí, na acreditação. Eles publicam recomendações em diferentes assuntos na área de acreditação, e esse documento G17, ele discute sobre o conceito da incerteza dentro dos requisitos da 17125 e demonstra, né, ele apresenta que uma estimativa razoável, baseado
em conhecimento existente do método, ela deve ser feita, principalmente usando dados de validação. Então, veja só, o ILAC, que é um órgão maior aí, ele recomenda o uso de dados de validação para estimativa de incerteza. Dito isso, então, nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês algumas equações, né, que são aplicadas na estimativa de incerteza de medição da validação. Talvez a mais complexa seja da curva de calibração, que na verdade são duas, né? Quando você tem dados homocedásticos e você vai fazer uma regressão ordinária, que essa é a regra, né? Dados homocedásticos, você obrigatoriamente tem que fazer uma curva de calibração utilizando uma regressão ordinária. Então você tem essa equação, que tem vários fatores aí para calcular a incerteza de uma curva de calibração. Se os seus dados forem heterocedásticos, né, você precisa fazer também uma estimativa de incerteza, utilizando, você vai fazer uma regressão ponderada, e a incerteza da regressão ponderada tem uma equação diferente, porque ela considera as ponderações de cada ponto de calibração. Okay? Uma coisa interessante de apresentar para vocês, olhando esses dois gráficos, o que eu tenho? Em azul eu tenho a curva de calibração, e esses dados pontilhados seria a variação da incerteza de medição ao longo da curva de calibração. Olha que interessante, a regressão ponderada, como ela vai ponderar o ângulo da sua curva para aqueles pontos de calibração de menor dispersão, e geralmente esses pontos são os pontos iniciais da curva, você tem uma incerteza menor nas concentrações mais baixas da curva, e essa incerteza ela aumenta ao longo da curva. Quando você tem uma regressão ordinária, que ela vai fazer um ajuste da angulação da curva pelo centro da curva, a incerteza é menor no centro. Tá? Então, olha que interessante isso para quando você utiliza um ponto único para fazer a quantificação. Se a sua regressão ordinária, você vai utilizar o ponto central da sua curva como uma concentração para você fazer a quantificação por ponto único. Perfeito? Você está utilizando um ponto de menor incerteza. Mas isso já não acontece na ponderada. Se você pegar o meio da curva, não é o ponto de menor incerteza que você tem. Esse exemplo desses dois gráficos é um exemplo do livro do Miller, que é um livro bastante conhecido de estatística para química analítica, e ele apresenta um exemplo ali, né, que no caso da regressão ponderada, o ponto de concentração 1.23 tem uma incerteza de mais ou menos 0,12, e na regressão ordinária, um ponto de 1.20 tem uma incerteza de mais ou menos 0,65. Se você for observar, é 5 vezes maior a incerteza da regressão ordinária no ponto mais baixo. Agora, no ponto mais alto, se você observar, as incertezas entre a regressão ordinária e a ponderada não são tão diferentes. Então, olha que interessante você conhecer a variabilidade da incerteza em diferentes pontos da sua curva de calibração e como que a regressão ordinária e ponderada pode afetar na sua quantificação aí, e na estimativa de incerteza do seu resultado. Esse trabalho publicado no ano de 2006, já um trabalho mais antigo, o Ivo Leito ele estudou a influência de várias fontes de incerteza na análise de produtos farmacêuticos por cromatografia líquida, né? E ele faz uma discussão, nesse artigo ele apresenta que principalmente os dados de validação são os que mais influenciam, são os que mais incorporam a incerteza ao seu resultado, né? São as fontes mais significativas para a estimativa da incerteza. E uma avaliação que ele faz que é bem interessante é que, de acordo com os resultados, a incerteza estimada por um ponto de calibração único é ligeiramente maior do que o modelo de uma curva de calibração por 5 níveis, né? Então, você quantificar na curva de calibração e quantificar por ponto único, o ponto único vai ter uma incerteza ligeiramente um pouco maior. E lembrando, se esse ponto único ele for do centro da sua curva de calibração, que ela é ponderada, ela é maior do que no centro de uma curva de calibração que ela é ordinária. Então é bem interessante dominar isso e você pode adotar estratégias de quantificação no seu laboratório, seja por ponto único ou por curva de calibração, baseado na característica dos seus dados, né? Isso é bastante interessante também. Bom, eu consigo jogar aquela equação, né, que eu apresentei para vocês da incerteza da curva de calibração numa planilha de cálculo, por exemplo. É um pouquinho complexo, mas dá para fazer. O único problema é que se você aumentar os níveis de concentração ou aumentar a leitura dos equipamentos, tem que toda vez refazer os cálculos, isso é um pouquinho dispendioso, né, e trabalhoso. A recuperação, né, que é o estudo de exatidão, quando você corrige o seu resultado por um fator de recuperação, você consegue calcular a incerteza da recuperação, que seria o desvio padrão de uma série de medidas dividido pelo valor por raiz de n, né?
E da precisão, ou precisão intermediária, né, você calcula diretamente o desvio padrão de uma série de medidas aí, de uma amostra. Muito bem. Com base em todos esses cálculos, você vai adicionar esses cálculos numa tabela, onde você tem ali o valor de x, são os valores de cada um dos mensurandos que você quantificou, as incertezas relacionadas a cada um deles, e a incerteza percentual ali na quarta coluna dessa tabela, onde identifica aí percentualmente a contribuição de cada uma delas. Percebam assim que nesse estudo, né, é um estudo que na verdade é um trabalho que eu realizei em parceria com os laboratórios do Ministério da Agricultura no ano 2010. Se você perceber, a curva analítica ela corresponde a 9% da incerteza total. Recuperação 2%, precisão intermediária mais 6%. Se você somar 9 mais 2 dá 11, mais 6 dá 17. Mas se vocês observarem a incerteza combinada na penúltima coluna, vocês percebam que o valor é de 11,35. Então vocês podem pensar que o cálculo está errado, mas na verdade não está. É porque a combinação das incertezas se faz pela raiz da somatória quadrática, conforme a equação que eu coloco aí abaixo dessa tabela. Então você tem a contribuição das incertezas percentuais, mas a somatória é pela raiz da somatória quadrática, então o valor vai dar um pouquinho menor do que você fazer uma somatória direta. Ao final você tem a incerteza expandida, que na verdade é você multiplicar a incerteza por um fator de cobertura, que é um fator de expansão. Eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre como se calcula esse fator de expansão, mas via de regra, esse fator de expansão, para a grande maioria dos casos, a gente adota um fator igual a 2, né? Mas ele, pela fórmula do Welch, pelos graus de liberdade efetiva, você pode calcular esse fator, mas para facilitar a nossa discussão hoje, vamos considerar esse fator de expansão 1K igual a 2, e numa análise desse método cromatográfico, um valor reportado de 78, eu teria uma incerteza de mais ou menos 17,7. Okay? Esse gráfico aqui apresenta então as contribuições das incertezas. Eu coloquei um diagrama de Pareto que apresenta as incertezas aí de cada um das diferentes fontes que foram calculadas. Percebam que as 3 primeiras são oriundas de dados de validação e realmente são as incertezas mais significativas, aí, as fontes que mais contribuem para a incerteza de medição. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz em parceria com o LANAGRO, que é o Laboratório Nacional Agropecuário, são laboratórios do Ministério da Agricultura que monitoram a qualidade dos alimentos para exportação, e ele foi apresentado nesse congresso na Espanha em 2010.